Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema o caminho, a verdade e a vida. É a nossa lição de número 9, dia 1º de junho de 2025, e o nosso textuário diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vamos entrar para a nossa introdução, que diz o seguinte: Jesus não falava, não falava nessa perícope sobre três coisas distintas, ou não falava sobre três assuntos distintos. Era que o texto vem apresentar, como a gente também normalmente, e até a revista ela trabalha com esse escopo, que como se Jesus estivesse tratando de três assuntos diferentes: caminho, verdade e vida. Não, são as palavras diferentes que vão se anexar ao mesmo significado, ao mesmo sentido, ao mesmo caminho. Pois bem, a separação das palavras serve para facilitar a visualização do sentido, visualização do significado, visualização da aplicabilidade. É que nesse sentido que elas vão facilitar. Jesus aqui resume tudo nele. O que é tudo nele? Caminho, verdade e vida está resumido em Jesus, porque nós temos, coloquei aqui João capítulo 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. Então, é dentro de Jesus, é na pessoa de Jesus que o ser humano, a igreja em si, vai encontrar todo o seu conforto, alívio e condições para viver e prevalecer e sobreviver neste mundo de horror. Eu posso aludir que caminho, que é a palavra rodos, que significa entrada. Então Jesus ele é entrada. Ele aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro, São Gonçalo, tem no centro tem uma palavra chamada rudo, que é quando você vai, vou no centro, você vai onde? Você vai no rudo. Porque a palavra dá o sentido de centralidade. Então, quando você quer ir no centro de São Gonçalo, você vai no rudo. Então, Jesus ele é o centro, ele é a entrada, ele é a possibilidade de você encontrar e se relacionar com Deus Pai. Então, Jesus é o caminho certo para se encontrar com Deus. Nele não há possibilidade, não há a possibilidade de salvação. A salvação é certa. Parece até um paradoxal, mas em Jesus não há possibilidade de salvação. A salvação é certa, não é? Será que vou ser salvo? Será que eu consigo ser salvo? Será que na presença de Deus, em comunhão com Jesus, eu sou salvo? Não, não há possibilidade. A salvação é certa, é garantia certa. E eu coloquei aqui como a questão de salvação, João capítulo 10, versículo de número 9, que ele falou que entrará nele, lembra do caminho? João capítulo 10, 9, ele entrará nele e achará pastagem. Então, não só a salvação, mas todo o contentamento necessário para a vida cristã. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar com. Lembra que eu disse que nós vamos trabalhar com o pressuposto que haja sempre uma unidade das palavras. Então, nós não vamos trabalhar com os assuntos diversificados: caminho, depois verdade, depois vida. Não. É uma acoplagem no sentido geral. Então, nosso primeiro ponto vai tratar sobre o caminho da mentira e o da morte certamente cheiro de morte. Deixa eu voltar aqui. O caminho da mentira é certamente de morte. Aí nós colocamos aqui, deixa eu agora perfilhar de uma forma mais tranquila. Então, o caminho da mentira é da morte, ok? O caminho da mentira é da morte. Aí a gente abre aspas e vem o versículo que eu coloquei aqui. Certamente cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios capítulo 2, versículo número 16. Nós estamos fazendo a leitura de forma corrida, por isso que pareceu ter esse sentido. O caminho da mentira é da morte ou é a morte, ok? Então nós temos em Coríntios citando sobre que certamente cheiro de morte para a morte. Tá? Morte sempre vai conduzir à morte, como vida vai conduzir à vida. Mas vamos lá. A primeira observação a guardar é que guardar, absorver, entender e compreender é que todos os caminhos do homem são simples ou limpos aos seus olhos. Todos os caminhos.
O homem sempre vai achar que aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende, aquilo que ele faz é bom e agradável. E é suficiente para que ele possa conseguir um bom status, uma boa posição ou até mesmo a salvação, pensando que a salvação é conquistada por obras. Então, todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa as intenções. Eu coloquei Provérbios capítulo 16, versículo 1, e também para você aproveitar o versículo 9 para você dar uma olhada depois. Devemos ter em mente que há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos que para o homem parece direito. Nós estamos falando sobre o caminho. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Ou seja, há caminhos que as pessoas entram e se enveredam que vão parecer direito, vão ser parecer caminhos agradáveis, mas no final dele vai ser completamente desastroso. Provérbio capítulo 14, versículo de número 12. E eu coloquei também Provérbio capítulo 16, versículo de número 25, para você dar uma olhada, uma observação e acoplar o seu significado. É o caminho que vai levar o crente à verdade e à vida. É o caminho. Você tem um caminho, uma rota, um destino que vai lhe direcionar tanto para a morte e tanto para a vida. Você deve escolher o que você vai optar, o que vai ser melhor para você. O segundo ponto diz o seguinte: o caminho da verdadeira vida. O segundo ponto, o caminho da verdadeira vida. Nós abrimos o aspas aqui para citar o versículo que hoje ponho por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deixa eu só ressaltar o seguinte antes de continuar, que a escolha do homem vai proporcionar a ele aquilo que ele precisa e necessita para a vida dele. Então, se ele escolhe o caminho da morte, ele vai ter maldição. Mas se ele escolher o caminho da vida, ele vai ter a bênção. Então a Bíblia aqui fala bem claramente sobre isso. Aí a Bíblia dá o conselho, o texto bíblico, que ainda eu parei no caminho, dá um conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Então, a nossa escolha vai produzir o resultado final, vida ou morte. A gente deve escolher sempre a vida porque somos de Deus. Ok? Abre-se aspas, amados. Perdão. Abre-se aspas, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Ou seja, quando a gente quer andar no caminho da vida e receber a vida, desfrutar da vida, ter o temor da vida, primeira coisa que é amando ao Senhor, que nós devemos fazer isso, dar ouvido a Ele e se chegar a Ele. O crente que é vida, ele não vive distante de Deus, longe de Deus, está sempre próximo do Senhor. Pois é Ele a tua vida e a tua longura e a longura dos teus dias. Então é em Deus que nós vamos encontrar vida e longura para os nossos dias. Nós temos aí a citação de Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Aí a gente segue o caminho do justo, é conhecido pelo Senhor. Salmo de número 1, versículo de número 6, que as escrituras é bem clara em dizer que Deus conhece o caminho do justo, também o caminho do ímpio. E a gente precisa entender que há caminhos, né, que parecem ser bom. Há pessoas procurando e entrando, se enveredando por caminhos largos que vão lhe proporcionar a morte, ao invés de entrar pelo caminho apertado que vai lhe condicionar a vida. Conclusão. Veja bem, por onde anda, os seus passos serão seguros. Parece até que é uma citação minha, mas não é não. Abre-se aspas, porque veja bem por onde que anda será seguro, os seus passos serão seguros. É um texto bíblico que nós aproveitamos para citar. Aproveitamos nessa lição citarmos muitos versículos para embasar a nosso pensamento. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste dos teus pés da maldade. Nós estamos citando aqui Provérbio capítulo de número 4, versículo 26 e 27, na versão NVI. No caminho da justiça a vida, justiça, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte.
Esta é a vereda que preserva da morte. Nós temos isso em Provérbio, capítulo de número 12, versículo 28. Pois bem, e para terminar, nós deixamos aqui Salmo de número 23, versículo número 6, que o salmista, 6, Salmo 23, 6, que o salmista vai ressaltar que ele queria habitar pela segurança de Deus, ser seu pastor, longos dias na casa de Deus e na presença de Deus. Então, o que vale para nós é estarmos sempre seguros e sustentados pela presença do Senhor. E observando que o caminho da justiça está à vida. É no caminho da justiça, da verdade, do temor e do tremor de Deus que vamos encontrar a vida. E esta é a vereda que preserva da morte. Ela não permite que a morte se chegue a nós. Lembra que o Salmo 23 vai falar o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado, a tua vara me consolam. E é Deus que vai preparar uma mesa perante nós. É Deus que vai sustentar as nossas vidas e nos manter seguros. Então, eu preciso escolher o caminho da verdade, eu preciso escolher o caminho do temor, do tremor e da obediência a Deus. Então, termino a minha fala aqui, citando novamente o texto ao qual fiz menção, que essa é a vereda que preserva da morte. A gente precisa ter isso em mente. Vereda que preserva da morte. Andemos na vereda que preserva da morte e nunca adentremos pelo caminho que leva para a destruição e perdição. Que Deus possa nos abençoar. Quero convidar você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar, porque você fazendo isso nos ajuda a estarmos sempre trabalhando aqui, fazendo sempre material para lhe acrescentar um pouquinho de conhecimento. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.